Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Nós vamos tratar hoje sobre a igreja de Pérgamo, a terceira igreja, né? Nós vamos falar sobre a 7 e essa é a terceira. Eu vou ler para os irmãos aqui, depois nós vamos estar comentando essa igreja, tá? Diz assim, lá em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 12, diz: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retens o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Porém, umas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, a quais eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma nova pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A igreja de Pérgamo, ela é a terceira igreja. A primeira foi em Éfeso, depois Esmirna, e essa igreja aqui mais ou menos do ano 312 a 590, mais ou menos depois de Cristo. Uma igreja aqui onde o Senhor trata algumas coisas com ela. Ele fala aqui que conhece as obras dela, elogia elas em alguma situação e também mostra as suas falhas. E aqui o Senhor se apresenta, eu já falei para os irmãos, a cada igreja ele se apresenta de uma maneira. Ele está no meio dos castiçais, né? Na outra ele é o que foi morto e reviveu. Nessa aqui ele está dizendo que tem a espada de fio de 2 gumes, aqui está 2 fios, né? Ou 2 gumes, algumas traduções diz. Por que espada de 2 gumes? Espada, se nós formos ver, o que é? É a palavra de Deus, não é assim que diz? A palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. Ela discerne até a intenção do coração do homem. E nós sabemos então que a palavra de Deus ela é a espada. E o Senhor está dizendo aqui espada de 2 fios. Por que 2 fios? Porque a mesma palavra que ela salva é a mesma palavra que condena. É por isso que é uma espada de 2 gumes ou 2 fios. Ela tanto pode salvar como ela pode condenar. E aqui o Senhor estava dizendo, olha, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, quer dizer, ele tem a palavra. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retém o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. As obras nós já falamos, que Deus, a todas as igrejas, ele diz, eu conheço as tuas obras. Assim como ele conhece a minha obra, ele conhece a sua obra, e ele conhece a obra de cada igreja. E ele estava dizendo para eles, eu conheço a tua obra, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Por que trono de Satanás? Essa igreja aqui de Pérgamo foi uma igreja ali onde se iniciou o papado. Então a igreja onde ela fez se uniu ao Estado. União de igreja e política nunca funcionou, nem nessa época, como não funciona hoje. Tem um pastor que falou para mim, olha, pastor, eu vou dizer uma coisa para você. Nós temos que realmente entrar na política, porque se nós tivermos pessoas lá dentro que professam uma fé cristã, eles vão ajudar a igreja. E eu falei para ele o seguinte, eu falei para ele que o dia que a igreja depender de político, ela faliu. Ela faliu. Então a igreja ela não depende de política, ela depende de Deus. Se os irmãos pegarem, quando houve aquele escândalo da sanguessuga lá, que era o escândalo das ambulâncias, a bancada evangélica estava quase toda envolvida. Então se vê por aí que política e igreja não se unem. E aqui o que estava acontecendo, a igreja ela se uniu com o Estado. Hoje nós vemos aí cada igreja, uma se preocupando em eleger mais deputado, mais senadores, mais isso, mais aquilo, cada uma preocupada com si própria, e tentando arrumar pessoas para estar aguentando as pontas em qualquer situação, colocando pessoas lá dentro do Congresso. Então, né, eu acho que
a igreja tem que depender de Deus. A igreja não depende de homens que se dizem de Deus, de político. Político, pelo contrário, acaba escandalizando a igreja e acaba afastando as pessoas das coisas de Deus. E ele está dizendo aqui, olha, que onde está o trono de Satanás? Porque lá havia idolatria. E eles adoravam ao deus Zeus e outros deuses naquele lugar lá. Então Deus, ele abomina a idolatria. E ele estava dizendo, olha, vocês estão onde está o trono de Satanás. Onde havia ali religiões que adoravam esses deuses. E ele fala aqui, olha, mas retens o meu nome, não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual for morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas, ele só é mencionado na Bíblia uma vez, que é aqui. Então Antipas nós não sabemos quem que é, mas nós sabemos uma coisa, que ele morreu martirizado ali por amor à sua fé. Ele fez uma profissão da sua fé, e o Senhor está dizendo aqui, olha, minha fiel testemunha. Ele foi uma fiel testemunha. Ele foi aquele que foi até o fim ali, perseverou. Né? O apóstolo Paulo não falava assim para Timóteo, para ele perseverar nessa doutrina, porque viria tempos difíceis, tempos trabalhosos. Ele, no tempo difícil e no tempo trabalhoso, Antipas, ele ficou firme na fé. Então diz aqui que ele não negou. O qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha só como Deus toma a idolatria. Ele diz onde Satanás habita. Então, onde há idolatria, irmãos, tem pessoas que pensam que é só adorar imagens. Não é só adorar imagens, não. É tudo aquilo que tira o lugar de Deus. Isso é idolatria. Tudo que tirar a primazia e o primeiro lugar de Deus se torna idolatria. E ele estava dizendo aqui então, né, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então nós podemos ver que Deus ele se preocupa sim, e ele não aceita. Tá? A palavra de Deus diz assim que nós temos que adorar somente a Deus e mais ninguém. Não existe ninguém que morreu por mim e por você na cruz do Calvário, somente Jesus Cristo. Porém umas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Olha, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Aqui o Senhor já está dizendo, ali ele elogiou, agora aqui ele já está dizendo, porém poucas coisas tenho contra ti. Em primeiro lugar, eles toleravam doutrina de Balaão, ao qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. O que é doutrina de Balaão? Se você pegar lá Números capítulo 22, você vai ver que a doutrina de Balaão, ele era um profeta. Só que tem uma coisa, ele era um profeta que ele se corrompeu e se vendeu ao inimigo. E o inimigo queria, quando aquele povo terminou a jornada de 40 anos no deserto, eles acamparam. E quando eles acamparam, os midianitas e outros povos ficaram com medo. Olha, esse povo de Israel é poderoso, eles vão nos atacar. Então vamos arrumar alguém para que venha a nos ajudar. E eles arrumaram Balaão. Balaão, o que ele tinha a incumbência de fazer? De amaldiçoar o povo de Israel. E ele vinha e ele amaldiçoava. E toda vez que eles amaldiçoavam o povo de Israel, Deus transformava a bênção em bênção. Aí eles viram que não tinha jeito. O que ele fez? Balaque falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos mudar de estratégia. Vamos pegar e vamos... ao invés de nós fazermos isso, vamos convidar eles para uma festa onde há idolatrias, vamos convidar eles para uma festa onde há prostituição, e aí aquele povo veio a se corromper. Aí, isso é doutrina de Balaão, tá? Era um homem que fez com que o povo de Israel se corrompesse, e aqui eles estavam permitindo que muitos se corrompessem. Pecado não era mais pecado. Então a igreja ela se tornou ali algo que realmente não tinha nada a ver com as coisas de Deus. E ele estava dizendo, olha, tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Lançou tropeço, porque o Senhor se irou tanto que destruiu 24 mil pessoas na época. Por quê? Porque eles se corromperam. A prostituição entrou no meio, idolatria, então isso através de Balaão. E aqui, olha, inclusive eu quero dizer mais uma coisa, irmãos. Alguns pensam assim que o diabo ele está amarrado, né? Eu sempre falo para a igreja o seguinte, o diabo vai ser amarrado durante o milênio. Hoje ele está solto e está reinando. E não só hoje. E ele é estrategista. Aqui ele usou a estratégia de Balaque e Balaão. Se você pegar lá na vida de Sansão, está lá em Juízes capítulo 14, você vai ver que Sansão ele tinha um voto de Nazireu. O voto de Nazireu, o que era? A pessoa não podia tomar nada da vide,
não podia tocar em animal morto e não podia cortar o cabelo. Se você pegar lá em Juízes capítulo 14, você dá uma olhadinha. Sansão, a Bíblia diz que ele estava indo com seus pais para Tímina, e lá ele estava no meio de um vinhal. Quer dizer, era justamente um lugar onde ele não podia estar, mas ele estava no meio do vinhal. Aí diz que veio um leão, Sansão lutou com esse leão e matou, despedaçou o leão. E vai embora. Alguns dias depois ele volta. Sabe o que tem em cima do leão? Lê lá, você vai ver. Um favo de mel. Sabe por quê? O diabo ele queria que ele crescesse os olhos naquele favo de mel e tocasse no animal morto e quebraria o seu voto de Nazireu. Também não funcionou, porque ele pegou o mel, realmente pegou o mel, mas sem tocar no animal. E foi, comeu junto com seus pais, sem falar de onde ele tinha pego aquele mel. Só que ele ficou brincando com o diabo, né? Aí o que acontece? Ele pegou, encontrou uma mulher chamada Dalila, não era da sua mesma, não era da mesma fé, e essa mulher Dalila, ele começou a brincar, e ela sempre questionando ele, né? Sempre querendo saber de onde vinha a força dele. Existe o enigma, que ele revelou o enigma para ela. E aí o que aconteceu? Ela foi aos poucos minando as forças dele, até descobrir que a força dele provinha do cabelo. Sansão terminou cego. Então o diabo, irmãos, ele não brinca em serviço. Se alguém pensa que ele brinca, ele não brinca. E eu sempre falo para a igreja o seguinte: nem tudo aquilo que reluz é ouro. Hoje você tem que tomar cuidado. Tá? Doutrinas de Balaão, doutrinas de Balaque, isso está no meio de tantas igrejas aí e as pessoas não percebem. Porque a Bíblia diz que ele viria camuflado. Ele fala como um cordeiro. Então, é para se pensar, é para tomar cuidado, tá? Para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Aqui está dizendo que eles toleravam. Se você pegar a igreja de Éfeso, nós já vimos, lá diz que eles não toleravam as obras dos nicolaítas. Nicolaítas, já falei para os irmãos, provavelmente não existe nenhuma seita mencionada na Bíblia com o nome de nicolaítas. Mas existia um homem chamado Nicolau, e talvez venha daí, tá? Ele era um prosélito, ele era um homem, um judeu convertido ao cristianismo, que depois se desviou e começou a fazer tudo que era errado. Então talvez venha daí esse nome. Então eles toleravam isso no meio da igreja. A igreja de Éfeso ela já não tolerava. E aqui o Senhor está dizendo que, olha, assim tem os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Então o Senhor aborrecia aquilo, trazia coisas ruins para dentro da igreja, só que para ele estava tudo certo. Então tinha pessoas também que estavam recebendo isso e tolerando isso. Então nós não temos que ser tolerantes com coisas erradas, irmãos. A palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. Hoje em dia ninguém quer se envolver. Eu não vou me envolver porque eu acho isso. Eu não vou me envolver. E sabe o que está acontecendo com esse negócio de não vou me envolver? As pessoas estão aí fora, morrendo e indo para o inferno porque não conhecem a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. As pessoas não têm a chance de conhecer a verdade porque ninguém quer se envolver. Ninguém quer se envolver com nada. Ah, deixa eles que façam, não. É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus. Aquilo que está fora daqui, eu não tenho medo de julgar pela palavra. Nós não podemos aceitar essas falsas doutrinas, esses falsos mestres, esses falsos apóstolos, esses falsos tantas coisas que tem por aí, falando em nome de Deus, e não tem nada de Deus, enganando o povo, levando o povo à idolatria, levando o povo aqui, a idolatria sim, porque estão vendendo amuletos, vendendo tantas coisas no meio da igreja, e as pessoas achando que isso vai trazer algum bem para a sua vida. Então isso tem que ser desmascarado, tem que ser falado. Deus não quer covardes, já falei isso. Covardes é aquele que tem medo de se envolver. Tem que ser corajoso, tem que se envolver sim e falar a verdade. E aqui, olha, ele estava dizendo, olha, arrepende-te, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra ele batalharei com a espada da minha boca. Eu já falei que o que é a espada, né? A espada é a palavra de Deus. Certo? Espada é a palavra. O inimigo ele conhece a palavra, ele também conhece a palavra. Ele tentou Satanás lá no deserto, não tentou? Com o Salmo 91. Ele conhece a palavra, está pensando que ele não conhece? E aqui diz, olha, batalharei com a espada da minha boca, mas é com a palavra que Deus
que Jesus ele destrói o inimigo. É com a palavra. Como que ele fez com Satanás? Está escrito também, o diabo. Tem uma coisa, o que está escrito, está escrito. E ele falou, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Estava citando a palavra para ele. Então o diabo veio atacar com a palavra, recebeu a palavra e foi destruído ali, olha. Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, daria a comer do maná escondido. Por que comer do maná escondido? Esse povo aqui, eles comiam de coisas sacrificadas a ídolos, porque eles moravam numa cidade de Pérgamo, e essa cidade era uma cidade idólatra. Era uma cidade ali onde as coisas eram sacrificadas a ídolos. Então, aqueles que não participassem dessa mesa, aqueles que não participassem daquela idolatria, aqueles que não participassem daquelas coisas consagradas aos outros deuses, o Senhor estava prometendo um maná escondido. Né? O maná escondido, qual que é o maná escondido? O maná escondido é aquele que estava lá na Arca da Aliança. Então Deus tem um maná puro para mim e para você, desde que a gente não se envolva com essas falcatruas e com essas coisas erradas. Nós temos que perseverar na sã doutrina. E virão tempos difíceis onde não darão ouvido mais à sã palavra. Hoje as pessoas não dão ouvido mais à sã palavra. Elas querem outras coisas. Querem amuletos, querem se apegar em alguma coisa. Irmãos, programa evangélico em rádio não está dando nem para ouvir mais. Sabe por quê? Você vai ouvir pedindo dinheiro o dia todo. O dia todo. Então só se pensa nisso, né? Aquilo, prega-se contra o dinheiro. O dinheiro não traz felicidade, então me dá o seu e seja feliz, né? É o que eles dizem, porque não é possível. É o dia todo, então não se tem uma palavra agora. É venda disso, venda daquilo, tão pior do que a Igreja Católica, vendendo indulgências. Então, fique esperto, tá? Ao que vencer, daria a comer do maná escondido, dar-lhe uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Deixa eu te falar sobre essa pedra branca. Essa pedra branca, irmãos, quando alguém era julgado nos tribunais romanos e ele recebia a libertação, era entregue uma pedra branca para ele. Os escravos, quando eram libertos, era entregue também uma pedra branca. E aqui o Senhor está prometendo uma pedra branca. Agora, onde tem um novo nome, deixa eu ver se os irmãos me entendem. Quando Judas ele pecou, ele traiu Jesus, ele foi lançado fora. E no lugar dele, os apóstolos falaram que teria que ter um outro. Né? Porque apóstolo, já falei para os irmãos, diz que vai haver 12 tronos, onde vai se sentar os 12 apóstolos, por isso que eu falei que apóstolos é só 12, e esses 12 apóstolos vai julgar. E lá também, no livro de Apocalipse aqui, você vai ver que existe 12 fundamentos, ao qual tem o nome dos 12 apóstolos. Tá? Então, tudo isso é bíblico para você. E ele está dizendo aqui, olha, um nome escrito. Então, quando foi escolhido Matias no lugar de Judas, o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles lançaram sorte. Agora, sorte, alguns falam assim, mas não vale a escolha de Matias porque eles lançaram sorte. Não, ali foi o Espírito Santo que direcionou eles e foi feito tudo segundo a vontade de Deus. E como que era escolhido? Eles colocavam uma vasilha ou um saco de pano e colocavam pedras lá dentro, pedras pretas e pedra branca. Então aquele que tirasse a pedra branca seria o escolhido. E aqui diz que ao qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Eu imagino dessa maneira. Quando Matias foi escolhido, por exemplo, ele enfiou a mão naquele lugar, tirou uma pedrinha e olhou, assim como os outros olharam. Só que quando ele pegou e ele viu a branca, ele sabia. Então, aqui quando diz que só ninguém conhece senão aquele que a recebe. Ele sabia naquele momento que ele era um escolhido porque ele estava vendo na mão dele a pedrinha branca. Enquanto os outros não. Mas os outros não sabiam com quem estava aquela pedra branca. Não sabia se estava com um ou se estava com o outro. Deu para os irmãos entenderem? Então quer dizer, ninguém sabe, a não ser aquele que está com a pedra na mão. E a pedra, ela significa um ato de escolha. Certo? E Jesus estava prometendo, vai ter uma pedrinha com o seu nome, o seu novo nome. Novo nome. Porque nós vamos ter um novo nome, vamos ter. Sabia que Jesus vai ter novo nome? Se você olhar na Bíblia, vai ter. Sabe por que estão escandalizando tanto o nome de Jesus aí que
É incrível, né? Ele vai ter um novo nome também, isso é bíblico. Depois nós vamos ver isso aí. Tá? Então eu quero deixar essa palavra com você, olha. Uma pedra branca, um novo nome. Você é escolhido de Deus. Eu sou escolhido de Deus. O Senhor nos deu uma pedra branca, um novo nome, e no qual só nós vamos saber. Tá? Essa pedra simboliza isso, um ato de escolha. Então o Senhor estava prometendo aqui uma pedra branca para aquele que vencesse. Eu e você, nós temos que vencer. Mas nós vamos vencer, receber aqui a pedra do Senhor. Mas, irmãos, nós temos que batalhar para isso, tá? Batalhar. O sacrifício já foi feito. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Mas nós temos que perseverar, porque diz aqui que nós temos que perseverar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer. Tá? Ao que vencer. Se a pessoa parar no meio do caminho, ela perde a bênção. A Bíblia diz que nós somos predestinados para a salvação. Predestinado que alguns ensinam assim que já existe uma predestinação. As pessoas têm a predestinação para ir para o céu. Olha, a predestinação que significa a Bíblia é o seguinte: se você pega um ônibus daqui para ir para o Parque Dom Pedro, o destino dele é o Parque Dom Pedro, ele vai chegar lá. Só que você tem a opção de descer no ponto do Parque São Lucas. Se você descer no ponto do Parque São Lucas, o ônibus de qualquer maneira vai chegar lá no Parque Dom Pedro, só que você não vai estar dentro. Assim é a predestinação também, nós temos a liberdade. Aqui diz aquele que vencer, quer dizer, se você toma um ônibus aqui para ir para o Parque Dom Pedro, você tem que chegar no Parque Dom Pedro. Se você descer no Parque São Lucas, você perdeu a bênção, não vai ter a pedrinha. Deu para entender? Então eu quero deixar essa igreja aqui no teu coração. Depois nós vamos estar vendo a igreja de Tiátira, tá? E se você tem dúvida, pode estar perguntando. Que Deus abençoe teu lar, que Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua vida, tá? E que a gente possa cada dia estar aprendendo mais com o Senhor. Amém? Deus abençoe você. Boa noite.